Muito bem, boa noite para mim. Nós estamos gravando essa live, essa palestra, no dia 12 de abril de 2026. Quem não me conhece, eu sou Caliel Conrado, terapeuta consciencial para o despertar da consciência. Convido vocês a me seguirem no Instagram, Caliel com C, _ holístico. Para você que está chegando agora no nosso canal, siga, se inscreva no nosso canal. Quem já está inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e também o seu comentário. O tema de hoje é Raízes Invisíveis, a influência dos antepassados na nossa vida, no nosso caminho, no nosso destino, em quem nós somos, né? A gente já ouviu falar dos antepassados, para aqui, para acolá, os que vieram antes de nós, mas eles têm um peso extremamente significativo em quem nós somos e o que nós experimentamos. Claro que a nossa vida não é composta apenas do que herdamos dos nossos antepassados, mas também das experiências que adquirimos em existências passadas e nas experiências que nós estamos tendo na nossa vida atual. O que nós estamos fazendo hoje potencializa para o nocivo ou potencializa para o benéfico aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados e também de vidas passadas, né? Então, o que nós fazemos hoje tem o poder de potencializar os aspectos negativos, como tem o poder de potencializar os aspectos positivos e ressignificar. Essa história, e tem muitos erros de alguns terapeutas, de que, através de técnicas espirituais e acessos ao mundo espiritual, de que você vai apagar o seu passado, de que você vai riscar do mapa dos seus registros o que aconteceu no passado, que te magoou, que te feriu, que te marcou de forma negativa. Isso não existe. Isso é uma grande mentira. Não se apaga o passado, né? Mas você pode ressignificar, dar um novo sentido às experiências do seu passado e às experiências dos seus antepassados. Numa leitura mais ampla, esse entendimento de que o passado foi algo que passou e já não existe mais, e o futuro é algo que ainda vai acontecer. Essa leitura é muito simplória, muito simplista e também muito incompleta. Porque, na verdade, no entendimento superior, passado, presente e futuro não existem como a gente entende. Passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. O único ser que tem acesso a isso é o nosso eu espiritual, a nossa consciência que se encontra em níveis frequenciais ou em faixas vibracionais muito maiores do que a gente vive hoje. Ele tem esse acesso. Ele é o observador de tudo o que está acontecendo, naquilo que julgamos que foi passado, presente e futuro. Claro que também tem outros seres que têm acesso a essa visão de passado, presente e futuro. Então, o que vocês fizeram há 1 hora atrás, existe na linha da experiência temporal de vocês, atemporal de vocês. O que vocês fizeram há 10 anos atrás, existe na linha temporal da sua experiência. O que vocês fizeram há 1000 anos atrás em uma outra forma física, existe da mesma forma na sua linha temporal. Tudo está acontecendo, não mudou nada. É uma loucura. Agora, tem experiências lá de trás que foram tão fortes e intensas que conseguem afetar o seu eu deste momento. O seu eu agora não é aquele eu que você julga que foi no passado, são formas diferentes.
Outra leitura equivocada e simplista. Eu fui tal pessoa na encarnação passada. A minha encarnação passada foi não sei aonde, foi um homem, foi uma mulher, foi não sei o quê. Não. Você agora, esse ser que foi registrado com nome e sobrenome, de linhagem paterna e materna, esta coisa que você se olha todo dia no espelho, só existe nessa faixa vibracional. Quando este corpo morrer, este eu que recebeu um nome, um sobrenome do pai e da mãe, não existe mais dentro da experiência da fisicalidade. O que migra, o que encarna, o que vaga, não é o personagem, é o seu contínuo mental. O seu contínuo mental, numa linguagem mais cristã, é como se fosse sua alma. Ela vai para lá, vai para cá, renasce aqui, renasce acolá. É ela que vai tomando forma física e assumindo personagens, e assumindo eus, e assumindo egos que se manifestam na fisicalidade. Mas já estou fugindo um pouquinho do assunto, entre aspas, mas vamos voltar à questão dos antepassados. Mas também está coligado. Então, os antepassados, a todos os antepassados, primeiramente vamos entender o que é antepassados. O que são os antepassados? Os antepassados são todas as pessoas que vieram antes de você na sua linhagem de descendência. Ou seja, seus ascendentes, como pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai. De forma direta, antepassados são os indivíduos das gerações anteriores que contribuíram para a sua existência. É toda a galera da sua linhagem paterna e materna que vieram antes de você. Todo antepassado, ele é consanguíneo, ou seja, ele é do meu sangue, do sangue do meu pai e da minha mãe? Do ponto de vista biológico, sim. Mas do ponto de vista emocional e social, não. Então, antepassado nem sempre é a pessoa de linhagem biológica, mas pode ser aquela pessoa ao qual você teve vínculo emocional e social. Do ponto de vista biológico, a ancestralidade direta é todo o antepassado biológico, ou seja, pais, avós, bisavós, tataravós, que transmite material genético DNA. Portanto, biologicamente, você carrega o sangue, a herança genética de todos os seus antepassados diretamente. Está ali cravado no seu DNA. Você herda diretamente do pai e de sua mãe, que por sua vez herda dos seus avós, que por sua vez herda dos seus bisavós, e aí vai nessa descendência. São os ancestrais diretos. E existe os ancestrais indiretos. E nisso, nos ancestrais diretos, é justamente o que influencia nas características físicas. Ou seja, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o tipo de pele, o tipo de traço, o tipo de cor de pele, o tipo de comportamento psicológico são herdados das suas gerações anteriores consanguíneas. Né? Mas existe também os ancestrais que não são o de sangue, que tiveram ligação emocional. Por laço de afinidade, muitas pessoas consideram avós ou ancestrais figuras que não têm ligação sanguínea, mas que cumpriram um papel de afeto, cuidado e transmissão de valores. Família é escolha. Família não é apenas sangue, é presença, escuta e acolhimento. Ou seja, existem ancestrais que não são diretamente consanguíneos, mas que fizeram parte de sua família e influenciaram você psicologicamente, emocionalmente e socialmente. Né? Então, são os antepassados simbólicos. Por exemplo, vamos supor que seu pai faleceu, sua mãe casou com uma outra pessoa
com outro homem que não tem o sangue da sua família, mas esse homem que entrou na sua família acabou influenciando você emocionalmente, psicologicamente, de forma comportamental, seja para bom ou seja para ruim ou negativo. Na visão da psicologia, padrões de comportamento podem ser transmitidos entre gerações. Pode ser transmitido dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e por aí vai. É transmitido e está ali cravado, né, no seu DNA, está cravado no campo morfogenético, crenças, comportamentos, traumas, hábitos, vícios, podem, isso não quer dizer que é sempre, mas podem passar adiante de geração em geração. Inclusive doenças. Tem doenças, marcadores genéticos de uma família que tem uma doença. Por exemplo, famílias que têm muitos casos de câncer. E ali vai passando. Existe ali deixa eu usar o termo, existe uma falha ali no gene, no DNA, que vai replicando e passando para a linhagem subsequente. Pessoas que têm casos, vocês podem reparar, famílias que têm muitos casos de pessoas que têm depressão. Ou seja, é uma influência que compõe aquela linhagem familiar que vai passando. Nem todo mundo vai ter depressão, mas existe alguém que vai herdar mais isso intensamente. Isso pode ter vindo dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós e por aí vai, e de outros ancestrais muito mais longos. Entendeu? Câncer, por exemplo, e outras coisas, como também características positivas. Resiliência, coragem, força, determinação, inteligência. Tem influência que vem herdando. Então, assim, quando você é formatado no útero da sua mãe, com o gene dela e com o gene do seu pai, automaticamente já começa dentro de você a ativar tudo isso que vem dessa linhagem ancestral. Uns para mais e outros para menos. Né? E não por genética direta, não é assim, a educação, ambiente, repetição de dinâmicas familiares, é o que já vem, independentemente do que você vai experimentar agora. Porém, o que você vai experimentar agora pode desencadear, acordar crenças negativas, como também pode acordar crenças positivas, ou hábitos, como vocês queiram dizer. Famílias em que as mulheres não têm, eu não queria usar esse termo, mas famílias em que tem mulheres que não são bem-sucedidas no casamento. Quando existe vários, ou seja, existe ali um padrão que está ali enraizado que vai replicando para as mulheres, ou homens, por exemplo. Escassez. Pode prestar atenção que quando existe um escasso, existe outros. Isso não quer dizer que todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos vão sofrer de escassez. Não. Mas se existe uma marcação ali, às vezes um comportamento no agora pode aumentar essa escassez, como pode diminuir esse hábito de escassez. Percebam as influências que nós recebemos. O que você é hoje, o corpo que você tem, a saúde que você tem, a falta de saúde que você tem, a genética dos traços físicos, o seu comportamento psicológico, o seu comportamento emocional está diretamente moldado de acordo com o padrão que vem da sua linhagem ancestral. Está tudo conectado. Nós podemos carregar e replicar as dores dos nossos antepassados? Uma pergunta muito frequente. Sim. De acordo com perspectivas psicológicas e sistêmicas, a exemplo da constelação familiar e estudos sobre traumas geracionais, nós carregamos dores, traumas, medos e padrões não processados por nossos antepassados. Isso influencia muito forte em quem nós somos.
Por exemplo, quem tem origem, claro que não é uma equação 100%. Por exemplo, quem tem linhagem dos africanos que foram surrados, roubados e maltratados e mortos aqui no Brasil, quem tem ligação com sangue africano, carrega no seu sangue o quê? A revolta, o medo, né? E outras coisas. Estou dizendo que todo mundo que carrega sangue africano é revoltado. Não, estou dizendo isso não, pelo amor de Deus. Não vão interpretar e colocar palavras errôneas na minha boca. Pessoa que for ouvir aí no YouTube. Né? Então, assim, pessoas que... Aqueles ancestrais que passaram por dores e traumas, medos muito fortes, aquilo fica enraizado no seu DNA e aquilo pode ir se replicando com as linhagens sucedentes, as que virão futuramente. O que você enfrenta hoje, suas dores, seus traumas, seus medos, seus padrões de pensamento, seus padrões psicológicos, não são só seus. Eles já vêm, muito disso já vem da sua linhagem dos antepassados. Já vem sendo processado. Então tem muitas dores que não são suas, mas que você herdou dos seus antepassados. Mais diretamente do seu pai e de sua mãe. Aquilo que eles não conseguiram resolver, aquilo que eles não conseguiram entender, aquilo que eles não conseguiram processar, ressignificar, fica armazenado esperando que alguém lá na frente resolva dar o stop. Espera aí, acaba aqui. Vou libertar. Então dizem aí que os curadores, os corajosos da família que se tornam os curadores, diz que nascem os curadores na família, os mais espiritualizados, os que querem despertar, eles são os premiados com a carga total, ou quase que total, dos seus antepassados. Porque quando eles percebem que existe alguém na família que tem potencial, preste bem, quando os antepassados percebem, né, que existe alguém na família que nasce com potencial de quebrar esses padrões, quebrar esses traumas e evitar que eles prossigam para gerações futuras, todos eles passam a olhar para você. E você acaba recebendo mais influência dessa galera, dos seus antepassados. Não só é como se os padrões, eles aflorassem todos de uma vez de dentro de você. Eles são mais fortes em você. Pode prestar atenção. Vocês que são os buscadores. Parece que de todo mundo da família, você é o que mais está sofrendo, o que mais é testado, o que mais está enfrentando traumas, medos, é porque você foi o premiado da Mega Sena espiritual para ser o responsável para quebrar, ressignificar esse padrão que vem se arrastando há séculos ou há milênios na sua família. E há quem diga que muito mais antes do que tudo isso. É muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Entendem isso? Então, e aí nasce um compromisso, uma responsabilidade muito grande, que nem todos conseguem dar de conta e acabam desistindo dessa espiritualidade que liberta e acaba adormecendo. E aí todos os antepassados se frustram novamente, adormecem também, esperando que num futuro, através de um filho, de um neto, de um bisneto, sei lá o que mais, surja com o potencial de ressignificar e quebrar os padrões da família. Isso não quer dizer que seja apenas um, pode ser mais de um da família que entra nesse esquema, que muda, que sela o fim daqueles traumas e o início de uma nova perspectiva de vida para a geração. Isso é muito mais profundo, já falei em palestras anteriores, que os cabalistas chamam de tikkun, ou seja, correção. Né? Então, da queda dos seres, da queda daquele que formou esse universo. Então, nós estamos tentando corrigir não só os nossos antepassados, mas é muito mais profundo isso. Nós estamos tentando curar, ressignificar
e libertar todas as dores, o DNA defeituoso do ser que criou o nosso universo, do qual todos nós viemos dele. Então é muito mais profundo do que se possa imaginar. Não é só de linhagem sanguínea, paterna e materna, é de toda a linhagem espiritual de seres que antecedem a criação até mesmo desse nosso planeta e desse nosso sistema solar. É muito mais profundo. Lealdades invisíveis. Muitas vezes, sem perceber, repetimos padrões da nossa família, dificuldades, limitações e até formas de adoecer, como se inconscientemente estivéssemos tentando pertencer ou manter um vínculo com quem veio antes. Transmissão de experiências emocionais. Vivências não elaboradas das gerações anteriores, como perdas, rejeições ou traumas, podem deixar marcas que atravessam o tempo e aparecem na vida dos descendentes, influenciando comportamentos e emoções. Vícios também é muito ligado a isso. Né? Então, assim, perceba quanto nós temos coisas para resolver que não é nem diretamente sua, mas é indiretamente herdada dos seus antepassados. E isso não fica na sua memória consciente, isso está no inconsciente, isso está lá no mais profundo da sua mente, isso está enraizado no seu DNA. Interrupção de padrões. Apesar dessas influências, esses ciclos não são permanentes e não são eternos. Quando reconhecemos esses movimentos, ganhamos a possibilidade de agir diferente, honrando nossa história sem precisar repeti-la. E aí a gente já começa a trazer um entendimento. Ah, então deve ter muita coisa errada dos meus antepassados, eu não quero, eu vou negar, eu quero me curar para me libertar disso. Não é por aí, não é esse o entendimento. Nós devemos honrar nossos antepassados. Se a gente perceber, a gente agora está tendo acesso a um autoconhecimento vasto. Coisa, por exemplo, que não existia há 50 anos atrás, 100, 200, 1000, 2000, 3, 4, 5 mil anos atrás. Imagine lá atrás os seus antepassados que não tiveram nem sequer a oportunidade de aprender a ler e escrever. Né? Que não tiveram entendimento sobre as leis universais, sobre autoconhecimento, né? Que viveram abusos, mulheres que foram abusadas, que foram oprimidas, que não tinham voz, que eram tidas apenas como uma máquina de reproduzir. Imagine quantas mulheres lá atrás só serviam, há pouco tempo, no início do século, não podiam nem votar, não podiam nem escrever, não poderiam nem sequer ir para a universidade e se formar. Volte mais ainda no passado, há centenas de anos atrás, mulheres elas só serviam para uma coisa, para cuidar da casa e para procriar. Não existia sentimento do homem, respeito, a mulher era tida como um objeto para fazer sexo e produzir filho. Mais nada. Imagine quantas mulheres foram inocentemente torturadas e queimadas pela Igreja Católica na tal da Santa Inquisição. Né? Imagine quantas outras mulheres foram violentadas, suas avós, bisavós, que não tinham direito de se defender e apanhavam dos seus companheiros, né? Que eram abusadas psicologicamente, ou seja, tudo isso fica armazenado e vai se replicando. Né? O nosso Brasil, por exemplo, é uma mistura de muita dor, sofrimento, da exploração do índio, da miséria do negro. O negro foi maltratado, foi roubado, o negro foi tratado como bicho, como uma espécie primitiva. Veio aqui o europeu, veio o português, veio o holandês, veio muita gente para cá só ferrar com esse país. Né?
O que tinha na Europa, a prostituta, o ladrão, o corrupto, o bandido, o assassino, o estuprador, tiravam de lá e jogavam para cá. Quando junta tudo isso, a gente começa a entender por que é que o Brasil é essa loucura que é. É uma mistura de vários DNAs comprometidos. Isso não vai se resolver em 10 anos, 100 anos, isso vai levar muitas gerações futuras até que esse DNA, até que as gerações futuras entendam isso e comecem a ressignificar o passado doloroso que tem o nosso Brasil. Compreende isso? E aqui eu estou citando assim alguns fatores para vocês entenderem essa herança de dor e sofrimento que ainda do passado, que está aqui, ativa dentro de nós. Famílias que foram roubadas, que não tiveram oportunidade, que não se sentiram merecedoras da vida, da prosperidade, da abundância, e aquilo foi se replicando no pai, na avó, que os filhos herdaram. Quantos de vocês hoje passam por situações de escassez? E se vocês pesquisarem, pode estar ligado ao que vocês herdam da linhagem ancestral. Então, não é olhar com nojo, não é olhar com raiva, não é evitar, não é negar o seu passado, mas é você olhar para os seus antepassados com respeito e compreensão, sem julgamento, mas com o olhar de ressignificar as experiências familiares, principalmente as experiências mais dolorosas. E agora compreender essas histórias e transformar dor em aprendizado e força. Não se trata de destino e condenação. Vocês não têm, meu destino é esse, meu destino é sofrer, não existe destino, como nós entendemos, mas não vou me aprofundar nisso hoje, mas aquilo que você acha que destino não é uma sentença eterna. Seu destino pode mudar nesse exato momento, basta você querer. Também não é uma condenação, é uma falha, que não é só dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, isso já vem desde a criação ou a queda do ser celestial dentro deste universo ou dos universos. Tem palestras aqui no canal que falam sobre isso. Entendeu? De um ser que caiu aqui dentro e se formou de forma desequilibrada, e tudo que existe no universo da antimatéria e existe nesse universo tem o vírus do defeito, da imperfeição. Isso vai se replicando em várias raças, inclusive na raça mais juvenil, a raça júnior, que é do universo físico, que somos nós. Isso já vem dos avós, bisavós, por aí vai. Né? É uma herança, mas você tem o poder de ressignificar, de transformar essa herança no momento atual. Honrar os ancestrais vai além de recordar histórias? Sim. Não é só recordar, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim. Não, não é só isso não. É incorporar a força, a coragem e os aprendizados que tornaram possível a existência. É reconhecer que cada pessoa, que a cada passo dado, hoje carrega ecos de quem resistiu antes. Quando você se posiciona contra a opressão, contra a injustiça, contra o abuso, você não está agindo sozinho. Seus antepassados que foram vítimas de opressão, de injustiça, de abuso, se juntam a você. Você não fica sozinho. Isso não é só uma questão espiritual, é uma questão interna. Você está dando continuidade a uma história de luta, recusando a repetir padrões de silêncio, de submissão,
de isolamento, de apagamento. Esse posicionamento é uma escolha consciente de romper ciclos e afirmar um novo caminho. Honrar, portanto, não é apenas respeitar o passado, mas garantir que as lutas e os sacrifícios de quem veio antes ganhem sentido no presente. É viver de forma que essa história não seja interrompida, mas elevada. A sua coragem diante da injustiça é a prova de que a resistência dos seus ancestrais continua viva em você. Vou citar um exemplo. Eu vivo oprimida pelo um exemplo, mais das mulheres. Eu vivo oprimida pelo meu companheiro. Eu não consigo largar meu companheiro. Eu sei que o meu companheiro não me acrescenta em nada na minha vida. É assim mesmo. Todo homem é assim. Fazer o quê? Eu estou ficando velha. Ninguém vai gostar de mim. Não vou encontrar outra pessoa. Eu não vou conseguir caminhar sozinha. Tenha certeza que você está repetindo o padrão de antepassados. Mas se você hoje compreende que esse padrão, que você tem o poder de ressignificar e dar um basta, tudo muda. Mas não é mudar o outro, não. Eu tenho uma esperança que ele vai mudar, tenho fé em Deus, Jesus Cristo, que ele vai mudar. Vá nessa. Mas é de dar um basta, chega. Eu vou acabar com esse casamento que não existe mais. Eu vou correr atrás da minha independência. E vocês não vão estar sozinhos, porque os antepassados que sofreram isso vão sentir força e esperança. Eita, está ali. Alguém vai fazer a mudança. Alguém vai quebrar esse ciclo vicioso. Mas no momento em que você desiste, você perde a oportunidade de libertar seus antepassados, que sofreram a mesma coisa que você. Quando você aceita a escassez, que você não é merecedor de prosperar, de ter uma vida digna, de ganhar dinheiro, você está, na maioria das vezes, repetindo um padrão ancestral. Quando você aceita isso, você deixa de libertar não só você, mas de libertar muitas consciências, de libertar seus antepassados. A nossa covardia, ouçam bem essa palavra, a nossa covardia, a nossa preguiça, o nosso comodismo e a nossa esperança falsa e doentia acaba não só prejudicando a nós, mas acaba também prejudicando a todos que vieram antes de você. Porque você tem a oportunidade de virar a chave e libertar toda uma geração. Mas por falsa esperança, preguiça, comodismo, né? Achar que vai vir uma solução mágica, que vai resolver a sua vida, que vai vir um disco voador, que vai vir Jesus Cristo nas nuvens fazer. Não, 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 não. Você deixa de fazer a cura. Muitas dores que vocês estão sofrendo agora, não apenas dores no corpo em forma de doença, mas muitas das dores psicológicas e emocionais que você sente, é um convite que você está recebendo para ressignificar e curar assim a si e a todos que vieram antes de você e evitar que os que virão depois de você sofram a mesma coisa. Veja que papel crucial e importante. Veja quantos anos de nossa vida nós vivemos e desperdiçamos a oportunidade de libertar os que vieram antes e libertar os que vão vir depois. Por medo, por comodismo, por achar que não é capaz, por achar que não é suficiente, por achar que você não é merecedor, merecedora. Perceba tudo isso. Perceba quantas oportunidades nós perdemos de curar toda uma geração por achar que não somos capazes.
E essa dor, ela acaba aumentando. Porque essa força ancestral dentro de você fica muitas vezes insistindo, vai, cutucando, fazendo aquela dor voltar à tona, para ver se a gente levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa. Muitas doenças lá dos nossos antepassados estão reverberando hoje, porque na verdade não tiveram oportunidade de cuidar do médico. Muitas doenças que marcavam os nossos antepassados, muitas vezes porque nós temos preguiça de procurar o médico, de procurar ajuda, de fazer um exercício físico, de cuidar, essa dor volta mais forte na gente, mas poderia ser amenizada se a gente se cuidasse. Entende isso? É isso que tem que ser feito. Perceba pela nossa, pelo nosso comodismo e por uma esperança medíocre, uma esperançazinha medíocre, baseada em crenças religiosas, crenças místicas, em esperança, e não cura, e não vai. É muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Mortes prematuras, acidentes muitas vezes poderiam ter sido evitados se a gente assumisse essa responsabilidade, que não é fácil, que não é muito prazerosa, de curar a linhagem ancestral. É profundo, gente. Muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Perceba quanta gente fica alienado, abestalhado. Ah, eu quero ir para a luz. Vem, desculpa, o voador me buscar. Vem, Jesus Cristo me buscar. Vem, Arcanjo Miguel. Ai, todo mundo nesse vislumbre de querer subir, subir. Mas tem uma cura que tem que ser feita aqui. Encarnado nessa forma física que não é fácil. Curar as dores dos antepassados. Esse processo começa ao perceber que certos comportamentos, emoções e dificuldades não surgem do nada, mas fazem parte de padrões que atravessam gerações. Ao identificar essas repetições, bem como possíveis traumas e vínculos inconscientes com a história familiar, abre-se a possibilidade de mudança. A partir daí, o caminho envolve desenvolver consciência sobre si mesmo, buscar apoio quando necessário e cultivar o perdão, não como esquecimento, mas como libertação. Assim, é possível deixar de reproduzir dinâmicas limitantes e construir novas formas de viver. A verdadeira transformação acontece quando você assume seu papel ativo na própria trajetória. Reconhecer suas origens com respeito e escolher transformar experiências difíceis, dolorosas, em crescimento e força interior. Primeiro, tornar visível o que é invisível. O primeiro passo é identificar padrões que se repetem. Histórias familiares recorrentes, abandono, conflito, escassez. Eu tenho que fazer um levantamento, uma pesquisa. Os comportamentos automáticos, crenças herdadas, do tipo não posso confiar, eu não mereço, homem a si mesmo, eu tenho que aguentar assim. E você vai ter que fazer um levantamento, comparar os comportamentos, e aí eu tenho certeza absoluta que você vai começar a identificar os padrões ancestrais repetitivos e você vai se identificar com a maioria deles. Aí, a partir desse momento, quando eu torno invisível aquilo que eu não prestei atenção em algo visível, em algo que eu vou começar a perceber. Nossa, realmente isso é recorrente na minha família.
né? Isso aqui é recorrente da minha família. Eu, por exemplo, o meu pai abandonou a mim e a minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade, né? E eu tive poucos, acho que eu não cheguei nem a ficar uma semana perto dele, convivendo com ele. Mas o pouco que eu prestei atenção, tem muitos hábitos, a forma de andar, algumas coisas que eu tenho dele sem nem conviver com ele. Por quê? Herança genética. E não é só fisicamente, não. Quando você vai a fundo, você vai ver que também é psicológico e emocional. Quantos pais ou mães não foram bem-sucedidos na vida e o filho replica? Isso pode ser influenciado para positivo ou negativo, de acordo com as experiências que você tem atualmente. Com os hábitos seus, com os comportamentos seus, você pode amenizar, ressignificar ou potencializar isso. O que não é visto continua sendo repetido. Olha que frasezinha forte. O que não é visto, o que eu me recuso a não enxergar e aceitar, continua sendo repetido e vivo dentro de mim. Pare um minuto para ver os padrões repetitivos em vocês, que podem limitar vocês. Sabe por que é que ele continua, você roda, 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 faz mantra, faz isso e aquilo, e parece que o padrão não sai? É porque você está se recusando a enxergar, aceitar ele dentro de você. Aceitar não é se conformar, não é aceitar. Não, realmente isso aqui existe dentro de mim. Está na hora de ressignificar. Perceba que a maioria das religiões, a maioria das técnicas espirituais, essa coisa toda agora de misticismo, não fazem você fazer isso aqui, são poucas. A maioria não, busca salvação fora, não, busca salvação em mim, eu sou o pastor que vai lhe curar, eu sou o padre que vai perdoar seus pecados, eu sou isso e aquilo. Perceba que todos estão puxando para fora. Mas quem é que vai dizer assim, ei, olha para dentro de você, olhe dentro de você, tenha coragem de olhar dentro de você e reconhecer as falhas que você se nega a enxergar? A grande maioria tem medo, não quer olhar para dentro e começa a sentir depressão, sentir mal, perturbada, ranço da vida, aí fica buscando várias dezenas e dezenas de técnicas para resolver suas dores e sofrimentos internos e da sua vida e não obtém resultado. Aí vem mais uma frustração. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm coragem de olhar para dentro de si e ressignificar suas crenças. Há também as crenças que a gente adquire na nossa experiência individual, independente do que a gente herda, que pode, repito, potencializar ou não o que vem dos antepassados. Sabe o que se chama isso aqui? Autorresponsabilidade. Arregaçar as mangas e você mesmo fazer a faxina dentro de você. Quem tem coragem de fazer isso? Pouquíssimas pessoas. A maioria quer que Arcanjo Miguel faça, que Jesus faça, que São Germain faça, que Exu Pombagira faça, que o Orixá faça, que Buda faça, que os arcturianos faça, que o padre faça. Todo mundo está sempre buscando o outro para resolver as merdas que tem dentro da gente. Até porque foi ensinado que você não é capaz. E aí entra a manipulação de Sansara da Matrix. Você não é capaz, você não pode, você é pecador, você é um infeliz, você é um desgraçado, você é amaldiçoado, você não vale nada, você não tem poder nem competência de fazer nada. Quem vai salvar você é A, B, C, D e E. E essa manipulação
social, que isso é influência cultural e social, se enraiza e todo mundo, a maioria desse povo na terra, vive todo mundo alienado, abestalhado, esperando a porra de uma salvação. Desculpa lá, viado de hoje, que às vezes eu me revolto. A porcaria de uma salvação vindo lá da casa da Conchinchina. E não vem. Enquanto a gente não olhar para dentro da gente e começar a identificar essas crenças, esses medos e ressignificar. É aí aonde entra a verdadeira cura. A verdadeira cura é só quando você assume o que você é e o que tem dentro de você. É aí aonde entra as terapias, o psicólogo, as terapias holísticas, a cura energética, a mesa, o reiki, o Theta Healing, aí isso entra como coadjuvantes para ajudar no processo de ressignificação. Mas só vai funcionar quando você olhar para dentro de você e você assumir a responsabilidade sobre você, seus antepassados e sua própria vida. Vamos para frente. Dar nome às experiências. Segundo passo, dar nome às experiências. Organize a história familiar de forma clara. O que seus pais e avós viveram? O que seus pais e avós viveram? Os que estão mais próximos, os bisavós nem sempre, os avós nem sempre. Mas vai perguntando, se tiver o pai e a mãe vivo, pergunte. Se tiver os avós, pergunte sobre os seus tatas. Procure que está mais próximo. O que seus pais e avós viveram? Que aí se replicaram aí para sua mãe, para o seu pai, para seus tios, primos, né? Quais as dores foram silenciadas? O que nunca pode ser falado? E aí você vai fazendo uma anamnese, você vai fazendo uma pesquisa e um levantamento, e aí você vai começar a dar nome a essas experiências. Medo disso, raiva daquilo, não aceita isso. Mas prestem atenção, isso não tem nada a ver com culpar ninguém. Não é para culpar papai nem mamãe, não é para culpar avô e vovó, não é para culpar bisa, não é para culpar. Não é para tirar a culpa e jogar no outro. É para compreender o contexto que moldou você. Se você pertence a essa família, é porque os karmas que você adquiriu ligam você a essa linhagem ancestral e por reconhecimento e conexão frequencial. Você vibra na mesma vibração do seu pai e sua mãe, consequentemente da linhagem aos quais eles pertencem. Isso é muito importante. Não é para culpar. Seja o que foi que seu ancestral fez. Se ele foi uma boa pessoa, ou se ele foi um assassino, se ele foi um estuprador de criança de 5 anos de idade, não entre, claro que ele não vai, ai, coisa linda, estuprou uma criança de 5 anos de idade, lindo, perfeito. Não, também não estou dizendo que é isso, não. Nós temos que ser realistas. Mas se você for a miúde, você vai encontrar as conexões que levam a isso. Não é culpar, é compreender, é pesquisar, catalogar, compreender e a partir daí ressignificar. Terceiro ponto, diferenciar o que é seu e o que não é seu. Esse é um ponto praticamente técnico e muito importante. Nem tudo que você sente ou repete nasceu em você, nasceu com você. Parte disso é aprendido ou herdado como padrão. Pergunta-chave: isso é uma escolha minha ou uma repetição automática?
essa palavrazinha, esse mantrazinho, toda vez que vier um comportamento estranho, medo, escassez, blá, 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 isso é uma escolha minha ou uma repetição automática dos meus ancestrais? Peraí. Eu sou moldado pelos meus ancestrais, mas eu não sou meus ancestrais. Então, esse medo que eu tenho é uma escolha minha ou uma repetição automática? Ah, mas como é que eu vou saber? Se não souber, você joga a pergunta, joga a pergunta, vai perguntando, e aí vai vir intuitivamente, internamente, a resposta. Não, isso aqui não é meu, não. Com a prática e com o tempo, você vai saber identificar o que é seu, o que é da tua experiência agora, adquirido por você, no seu princípio de individualidade, daquilo que é repetição automática que está ligado aos seus antepassados. Essa doença que eu tenho, ela é minha ou é uma repetição automática da linhagem ancestral? Já é um processo de cura muito grande, eu reconheço. Não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui não é meu como ser individualizado vivendo esse presente. Isso aqui pertence à linhagem ancestral. Por que isso existe? Pode ser curado? Como é que eu vou curar isso? É aí onde você vai para as técnicas. Vai para um psicólogo, né? Essa coisa da cabeça, eu só vou me curar. Eu só vou ressignificar se eu fizer uma técnica mística, esotérica, ou ler. Não, gente. Às vezes, e na grande maioria das vezes, nós precisamos do aliado da ciência daqui da Terra. Tá? Achar que, não, eu vou me curar de uma doença só com mesa radiônica, só com reiki, só com teta healing, não falando mal das técnicas. Mas muitas vezes a doença está no físico. Claro que tudo que se manifesta no físico se manifestou primeiro em algum dos seus corpos, pode ter algum chakra que está desalinhado, mas se está física a doença, se ela tomou forma física, é prudente que eu também busque formas de aliviar a dor, o sofrimento, ou curar fisicamente. Mas eu não quero remédio de farmácia. Vou procurar a medicina ayurvédica, os fitoterápicos, chás, raízes, mas busca alguma coisa também. Quarto, interromper padrões na prática. Consciência sem ação não muda porcaria de nada. Consciência, tomar consciência do padrão, sem você tomar uma ação, não muda porcaria de nada. Não acontece isso com vocês? Eu tomei consciência, Caliel, que isso aqui é um padrão repetitivo. Beleza. Aí você não faz ação de porra nenhuma. Não faz nada. Volta a ser a mesma criatura acomodada, esperando um milagre, esperando que o outro mude e sinta peninha de você e vá fazer algo por você. E aí vai passando 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 50, você envelhece, morre e não aconteceu porra nenhuma. Por quê? Porque você não tomou ação, você não tomou atitude. É preciso aprender novas formas de se comunicar com você e com o mundo. É preciso aprender a reagir diferente em relação aos conflitos. Eu não vou ser reativo, eu vou parar de ser uma pessoa reativa. E vou ser uma pessoa mais do autoconhecimento. Antes de reagir a uma emoção negativa, eu vou respirar fundo, acalmar a minha mente e perceber como devo me posicionar em relação a isso. Estabelecer limites. Onde antes havia submissão, peraí, calma, vamos com calma aí, não é assim não. Infelizmente, a mulher, uma amiga minha, eu gosto muito de pesquisar, porque eu trabalho como assessor de imprensa também, na Secretaria das Mulheres aqui na minha cidade. Então, eu sempre gosto de pesquisar e ver vídeos sobre a história. Eu gosto de mandar uns vídeos assim sobre esse tema para uma amiga minha, e ela disse que é professora. E ela me disse o seguinte: o mundo não foi feito para as mulheres.
O mundo não foi feito para aceitar as mulheres. E aí eu fui refletir e vi que era verdade. Todo o sistema que compõe esse planeta foi feito para matar a mulher, sufocar a mulher, colocar a mulher em quinto plano, em fazer a mulher ser escrava. Se vocês prestarem atenção, desde a era medieval, começando por essas religiões que dominam a maioria das pessoas, em alguns casos atuais, mais ameno, bem mais ameno do que amenizado do que há milênios atrás, séculos atrás. Mas se você prestar atenção, continua até hoje. É com muito. A mulher hoje, para conseguir espaço, ela tem que lutar 3 vezes mais do que o homem. Ela tem que se esforçar 3 vezes mais para mostrar que é capaz, que é inteligente, pode fazer. As religiões, elas não são matriarcais, são patriarcais. Você vai lá na Bíblia, quantas mulheres escreveram um livro lá na Bíblia? Novo Testamento. Quantas mulheres, quer dizer que só o homem podia receber a revelação? Quer dizer que nenhuma discípula de Jesus Cristo foi capaz disso, Maria Madalena ou Maria. Quer dizer que só os homens tinham o poder da revelação. Mas ninguém presta atenção nisso não. Acha normal. Ou seja, a opressão, o desejo de humilhar e deixar a mulher como uma coisa insignificante, está presente na política, está presente nas religiões, está presente na economia. Porque o sagrado feminino, ele foi jogado no esgoto. Há séculos atrás era bem pior, mas hoje ainda tem resquícios disso tudo. A mulher tem seu papel, o homem tem seu papel. Nem o homem é feito para ficar acima da mulher, nem a mulher é feita para ficar acima do homem, lado a lado. Cada um com sua função, cada um com o seu poder. Sagrado masculino caminhando de mãos dadas com o sagrado feminino. Nem um acima, nem um abaixo, lado a lado. E aí a mulher sofre muito mais do que o homem nesse sentido. Hoje acontecem muitas notícias, só fugindo rapidamente do assunto, tá todo dia uma mulher morta, é assassinada, é violentada. Quando a mulher resolve dar um basta no pilantra e no canalha do seu companheiro, o cara ameaça, mata, arranca a cabeça, como teve agora uma reportagem de um policial dizendo que ia arrancar a cabeça da sua companheira e ia fazer de bola de futebol. Quer dizer que a mulher não tem liberdade de dizer, não quero mais você. Perceba como nós temos resquícios de uma sociedade machista, doente, que acha que é superior e melhor do que a mulher. Vá nas câmaras municipais, o número de homens é maior do que a mulher. Vá na política, municípios, tal. Claro que agora está começando a aparecer mais mulheres, mas ainda é muito, muito pequeno em relação aos homens. Ressignificar não é apagar. Você não precisa eliminar o passado. Dor pode virar aprendizado. Dificuldade pode virar força. História pode virar direção. Isso muda o peso emocional daquilo que foi herdado. Tira-se da cabeça, eu vou ter que eliminar o passado, eu vou apagar meu passado, eu vou fazer uma regressão, eu vou fazer não sei o quê, um acesso ao registro acástico, eu vou fazer uma apometria e eu vou apagar a experiência, eu vou eliminar, eu vou... Não! Quem disser isso é mentiroso e mentirosa. O terapeuta que disser isso é um baita mentiroso e uma baita mentirosa. Você não elimina, você não apaga, você não destrói, você ressignifica. Você corta os vínculos energéticos que prendem você a esses padrões de abuso, ou dos seus antepassados, ou sei lá, de vidas passadas. A história pede uma nova direção. Isso muda, como está a frase aqui, o peso emocional daquilo que foi herdado.
6, buscar apoio quando necessário. Alguns padrões são profundos e estruturais. Abordagens úteis, a terapia psicológica, estudos sobre dinâmica familiar, prática de reflexão estruturada, as práticas holísticas, tudo isso aí vem como apoio, um psicólogo, como está aqui descrito. E aí eu vou buscar os meus, um psicólogo, um psicanalista, um filósofo, um médico, enfim, eu vou procurar os meios que eu tenho para justamente me aprofundar nisso e dar um novo sentido a tudo isso. Além de sua própria reflexão. Eu vou estudar mais sobre isso, eu vou pesquisar mais sobre isso. Tem que fazer o dever de casa também. O que evitar? Achar que tudo na sua vida vem dos antepassados. Não. Muita coisa que acontece com você na sua vida vem dos seus antepassados. Mas nem tudo é dos antepassados. Tem coisa que é sua, fruto de suas escolhas agora. Por exemplo, deixa eu falar aqui. Eu vou agora aumentar eu vou agora correr. Aí eu adoro carro, eu vou andar agora a 200, só anda correndo numa moto e tal. Pô, de repente você se acidenta, quebra uma perna, perde uma perna, perde um braço, quebra uma perna, fica ali com dificuldades. Isso é dos seus antepassados? Não, diretamente. Foi uma decisão sua, foi uma irresponsabilidade sua, foi uma inconsequência, uma imprudência sua. Isso não quer dizer que foi dos antepassados, foi escolha sua. Outra coisa, você não vai resolver o passado sem mudar o presente. Você continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Bebê, você vai morrer e não vai fazer porcaria de nada em prol de você e dos antepassados. Toda mudança do passado e construção do futuro, nesse entendimento linear, parte da mudança no presente. Eu tenho que me movimentar. Por exemplo, eu tive que me movimentar para resolver problemas de minha coluna. Poderiam ter sido amenizados se há 10, 12 anos atrás eu tivesse procurado os meios necessários. Aí, agora, fica mais pesado financeiramente, fica mais pesado para mudar o hábito, mexe mais com a parte psicológica, mexe com toda a estrutura. Aí tem que fazer fisioterapia, vai ter que perder mais peso, se vai. É o que eu falei lá atrás. Eu posso ter uma predisposição para um problema X, mas se eu tomo as medidas antecipadamente, eu amenizo os efeitos disso. Se eu não faço isso, vem mais potencializado. Outra coisa que deve ser evitado, cura mágica. Vai vir uma cura mágica, milagrosa, instantaneamente vai curar. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. E rituais de honra. É aí onde a gente vai começar a entrar. Honrar os antepassados. Existem muitos rituais que honram os antepassados. A exemplo, aqui do Brasil, da Seishonoye e também da Messiânica. Existe, por exemplo, na constelação sistêmica familiar, existe nos cultos de religião africana, em alguns cultos indígenas e xamãs, existem práticas, existem rituais que honram os antepassados e libertam os seus antepassados. Eu posso fazer sozinho? Pode. Mas se você não tiver instrução, você pode acabar trazendo à tona todas as dores dos seus antepassados e depois você não vai saber o que fazer. Você pode, inclusive, trazer para perto de você esses entes que habitam na dimensão astral para perto de você e acaba potencializando dores e coisas que não são muito agradáveis. Porque nós temos antepassados, daqui a pouco vou falar sobre isso, que foram pessoas assim do bem, legais, espiritualizadas, pessoas de bom coração, pessoas assim zen, do bem, como a gente pode chamar. Mas também teve antepassados que foram ladrões,
assassinos, estupradores, gente ruim, gente perversa, que trabalhou com magia negra, gente de tudo. Qual é o que vai vir em pé para você? O que tiver mais ressonância com você. Lembre-se, tudo que eu atraio é de acordo com o que eu experimento dentro de mim. Qual o tipo de vibração que eu estou emitindo? E aí eu vou atrair o tipo de antepassado para a minha vida. Se eu sou uma pessoa cheia de medo, insegurança, de raiva, de ira, de revolta, você acha que vai conseguir atrair um antepassado espiritualizado? Não, você vai atrair um antepassado igual o que você está emitindo, igual a você. Se olhe no espelho, veja como você se comporta. Você acha que vai atrair um ser de luz? E aqui eu vou mais além. Não que os antepassados de espiritualizados ou seres de luz não queiram te ajudar, mas eles não conseguem se aproximar de você porque você está emitindo um campo de frequência de raiva, de medo, de ira, de julgamento, desgosto. Você vai puxar para você espíritos do mesmo naipe que você é. Se você vive na droga, no álcool, roubando, matando, você acha que vai atrair quem? Um anjinho de luz para você? Você vai atrair espíritos do mesmo naipe, da mesma natureza. Se você está só vivendo na escassez, se você percebe que é só escassez, é muita dificuldade para ganhar dinheiro, quem está perto de você, meu amor, pode prestar atenção, são pessoas físicas e espirituais que vibram no mesmo nível. Eu tenho que mudar e quebrar esse padrão. E pode existir antepassados que viram obsessores. Como também você pode ter obsessores que não são antepassados, que se ligam a você pelo tipo de vibração que você emite. E o tipo de vibração que você emite é como você é. Como você pensa, como você sente e como você se comporta. Semelhante atrai semelhante. Você não muda o que aconteceu antes de você, mas pode impedir que isso continue acontecendo através de você. Você não muda o que aconteceu com seus antepassados, mas você pode impedir que isso continue acontecendo através de você e que isso se replique para gerações futuras. Os antepassados podem se tornar obsessores? Pode também. Dentro de algumas correntes espirituais, admite-se que antepassados podem exercer influência obsessiva, especialmente quando existe vínculos emocionais muito fortes. Apego excessivo, raiva excessiva, desejo de posse excessiva, conflitos mal resolvidos, ou até padrões compartilhados, como vícios, pode atrair antepassado que tem esse mesmo tipo de comportamento, ele fica encostado em você por similaridade frequencial, por igualdade frequencial, e fica ali perto de você e acaba se tornando obsessor, tentando viver através de você. Em certos casos, essa ligação também pode estar relacionada à falta de compreensão da própria condição espiritual após a morte. A obsessão não ocorre por acaso, mas por uma espécie de sintonia entre as partes envolvidas. O que eu acabei de falar. Uma conexão baseada em afinidade de pensamento e emoções. Por isso, esse tipo de influência não se limita a espíritos desconhecidos, podendo também acontecer com espíritos e laços familiares. Vamos agora adentrar em questões mais religiosas, espirituais. Como a Quimbanda vê os antepassados. Uma visão bem interessante. Primeiramente, Quimbanda é uma tradição espiritual afro-brasileira, digamos que é o ocultismo da mistura da religião afro com a brasileira, que trabalha com entidades como Exus, entidades, e pombagiras ou pombogiras, voltadas para a intervenção prática da vida, lidando com caminhos, justiça, proteção, desejos e resolução de conflitos. Existem vários. No Brasil,
Candomblé não é africano, candomblé é criado no Brasil. Umbanda não é africano, é criado no Brasil. Quimbanda não é africano, é criado no Brasil, com ambos com influências do que veio da África. Entendeu? A quimbanda é uma mistura do cristianismo junto com a feitiçaria africana e também com o ocultismo europeu. Mas essa mistura tomou forma aqui no Brasil. A quimbanda é um sistema religioso e mágico que trabalha com forças espirituais ligadas ao movimento, à transformação e à atuação direta sobre a realidade. A quimbanda, vamos para frente que tem uma frase que foi colocada no Instagram, Raízes da Quimbanda. A quimbanda não é umbanda, nem candomblé, nem satanismo, nem culto de Ifá, nada. A quimbanda não é magia negra, pacto com o mal ou religião do medo. A quimbanda, de verdade, é um culto ancestral de feitiçaria, magia, cura e transmutação, ligado às forças dos mortos e à vivência com Exus e pombagiras, ou pombogiras. Na quimbanda, o Exu que você... E aqui não é Exu orixá, é Exu entidade. Na quimbanda, o Exu e a pombagira é geralmente um ancestral seu. Uma avó, uma bisavó, uma tataravó. O Exu pode ser um avô, um tataravô. Pode ser alguém que não tem linhagem direta consanguínea, mas que agregou ou começou a fazer parte da sua família lá atrás, na quimbanda. Essa história de que Exu e pombagira é o diabo, e o diabo homem, o diabo mulher, isso é loucura. Eles são ancestrais seus, são geralmente parentes seus, consanguíneos ou agregados, que se usam das práticas da quimbanda para se manifestar. É tradição, transmissão e iniciação. Ninguém se faz quimbandeiro sozinho. Eu virei quimbandeiro. Eu estudei, li um livro, virei quimbandeiro. Não. É uma religião que exige iniciação, não auto-iniciação. Na quimbanda não se busca salvação, nem paraíso, nem Deus, nem submissão a nenhuma divindade. A quimbanda é um caminho prático, feito para você sobreviver aqui, nu e cru. Aqui. Trabalho, saúde, prosperar, amor, vencer doença, é a experiência terra. É uma religião telúrica, feita para o dia a dia. Amor, às vezes para você se defender, às vezes é uma religião de magia, de práticas magistas. Né? A quimbanda é, de certa forma, uma filosofia de vida. É viver aquilo que se acredita. Você não está nem aí. Eu vou fazer isso. Eu vou ser bonzinho para Deus olhar para mim e me dar o reino do céu. A quimbanda está cagando e andando para isso. A quimbanda não entra nessa questão. A quimbanda é fazer com que você viva bem aqui e se transforme na sua melhor versão. É superar cada passo, é transformar, é fazer com que você se levante da queda, é você assumir sua coragem, sua força e lutar por sua liberdade. Isso aqui foi postado no Instagram Raízes da Quimbanda, que eu achei muito bem interessante. Na quimbanda, nem todo antepassado é elevado ao equilibrado. Aliás, nem todo antepassado é elevado ou equilibrado. Nem todo espírito familiar deve ser acessado ou cultuado. Na quimbanda existe uma diferença. Se você for no dicionário, você vai ver que antepassados e ancestrais é tudo uma coisa só. Mas a quimbanda cria uma diferença. Antepassados são todos aqueles da sua linhagem consanguínea, paterna e materna, ou aqueles que foram agregados. Na quimbanda. Ancestral é aquele antepassado que se destacou além dos seus antepassados. É alguém que teve um destaque maior. É alguém que teve um contato com a espiritualidade. É alguém que foi um bruxo ou uma bruxa, uma feiticeira ou um feiticeiro. Foi independentemente da religião.
Não é aquele que teve uma religião, é aquele que se destacou por acessar além de dogmas religiosos. Pode ter sido um feiticeiro, uma feiticeira, pode ter sido uma benzedeira, pode ter sido um homem ou uma mulher que trabalhava com ervas, com rezas, com benzimentos, um cartomante, um ocultista. São essas pessoas que tiveram contato acima das religiões, um contato mais com o místico, com o sobrenatural. Aí eles chamam de ancestrais. É tanto que na Quimbanda, quando você vai fazer o jogo dos ossos, é um jogo específico para saber quem é seu Exu e sua pombagira, eles vão dizer quem eles são e de qual reino eles pertencem. O reino da lira, da calunga menor, que é o cemitério, da calunga maior, que é o mar. O maior cemitério é o mar, é das encruzilhadas, da estrada, enfim, e por aí vai indo. Eles são familiares seus, são ancestrais que vieram, isso na leitura da Quimbanda. Nem todo antepassado vira ancestral, mas todo ancestral é um antepassado seu. Existe a ideia de que vínculo de sangue é diferente de evolução espiritual. Nem todo antepassado seu, de vínculo consanguíneo, evoluiu espiritualmente. Quando você entra em contato com os seus antepassados, você vai buscar o contato com aqueles que tiveram uma certa evolução espiritual. Porque tem os antepassados que são barra pesada. Que não aceitaram a morte, que são violentos, que são brutais, que são perversos. Esse tipo de gente, de ancestral, você quer perto de você? Quando eles se aproximam, acabam piorando a situação. Mas se você se torna um cara ruim, você vai atrair naturalmente eles para perto de você. Porque, inevitavelmente, nós estamos ligados aos nossos antepassados. Agora você escolhe quais você quer se conectar para o seu processo de, não vou dizer nem evolução, de expansão de consciência. Na Quimbanda ainda, os antepassados podem influenciar padrões de vida, caminhos abertos ou travados, questões espirituais e energéticas. Mas isso não é visto de forma romantizada. Pode haver influência positiva, pode haver influência negativa, como pode existir influência neutra. Tem ancestrais que se identificam com você, que passaram por situações dolorosas, mas que evoluíram, tiveram uma certa evolução espiritual e acabam querendo lhe ajudar. Tem uns que vão olhar para você e vão cagar e andar para você. Estou nem aí, quero nem saber, não vou nem me envolver. E existem os ancestrais que são desequilibrados, que se aproximam só para ver a derrota, só para ver o caos. E aí tem que ir filtrando. Na religião africana, que tem agora o culto de Ifá, agora saindo da Quimbanda e indo para o culto tradicional Yorubá e o culto de Ifá. Como é que eles viam os antepassados? No culto de Ifá, os antepassados são fundamentais, considerados o primeiro contato com o divino, guias, protetores e transmissores de sabedoria ancestral. Eles conectam os vivos ao plano espiritual, protegendo contra males ocultos e garantindo a continuidade da família e da tradição, sendo essenciais para a harmonia do Nuaie, que é o mundo físico. O Orum, que é o céu, e o Aie, que é o mundo físico. Isso no culto de Fá. Existem vários cultos na religião africana, lá na África, em relação aos antepassados. Eles têm muito respeito aos antepassados. Os xamãs, os indígenas também. No culto tradicional iorubá na África, tem algumas tradições, algumas cidades que eles têm dentro de casa um quarto para enterrar os seus falecidos. E aí tem aquela coisa muito tribal, e tem períodos que levam comida e deixam lá para os seus ancestrais. E existem vários cultos antes dessas religiões, dessas 3 religiões que dominam e alienam a humanidade, que honravam seus ancestrais. Se você for mais antigo, o culto da Grécia, Roma,
dos deuses, aquela coisa todinha, tem culto aos ancestrais. Mas nós perdemos isso. No culto tradicional iorubá, que é bem na África, há a veneração dos ancestrais, frequentemente chamados de Egungun. É considerado o alicerce da religião iorubá. Egungun Egungun é um ancestral divinizado, ou seja, é um ente antepassado que conseguiu, da família lá, que conseguiu se destacar entre os outros pela sua atuação no mundo espiritual, e eles funcionam como um escudo, com poder para proteger a sua linhagem de riscos invisíveis. Esses egunguns, o culto de Egungun, tem um Egungun divinizado, existe anualmente, que ele sai vestido com roupas assim bem diferentes, e existe o culto Egungun. Ele funciona como um protetor para a família, inclusive dos ancestrais perturbados, evita com que os padrões repetitivos perdurem, famílias desestruturadas, perturbadas, que nada caminha, de violência, quando eles escolhem o culto africano para se cuidar, na maioria das vezes vai ter uma copa Egungun. Porque Egungun é o espírito que eles dizem que é divinizado, que vem para apaziguar e limpando e transmutando isso nos planos mais densos e sutis, para que a família de hoje não sofra tanto como os seus antepassados e possa trabalhar uma linhagem futura mais equilibrada. É um dos cultos. Mas existe o culto Egungun, que é basicamente de entidades masculinas. Existe o culto às mães ancestrais, que eu não vou dizer aqui o nome delas, que dizem que não é muito bom dizer o nome delas, principalmente num horário como esse, que é composto por mulheres. Existem as ancestrais, que fazem parte da criação. Dizem na cultura iorubá que elas são detentores da vida e da morte. Né? Existem essas mães ancestrais se dividem em 3 grupos. As que são pretas, as que são vermelhas, as que são brancas. As brancas são as mais tranquilas, as outras são mais complicadas. Então, elas defendem todas as mulheres, elas defendem a criação da vida, a fertilidade, a magia, a feitiçaria, a destruição da magia negra. É mais ligado ao culto das mulheres, mas isso não quer dizer que só mulher cultue. Existe também o culto a Egbé Orum, que são ancestrais nossos ligados ao mundo espiritual. É uma família espiritual que nós deixamos em algum lugar. E cada um existe suas subdivisões. Estou trazendo isso aqui para vocês entenderem outras versões. Vamos entrar aqui no Brasil, a cerimônia de gratidão aos antepassados da Seishonoye. Na Seishonoye, aprende-se que Deus é o solo onde nasce a árvore da vida. Nela, os antepassados são as raízes que sustentam e norteiam o seu desenvolvimento. O tronco são os pais que fortalecem e impulsionam seu crescer. Os galhos e as folhas são os filhos que brotam e frutificam. A árvore da vida só prospera quando cuidamos bem de todas as suas partes. A gratidão aos antepassados é o alinhamento que nutre a árvore da vida. Existe, aqui não tem. Acho que é mais próximo que tem em Campina Grande e José do Norte. Mas vocês que moram aí nos centros maiores, vocês vão encontrar um templo da Seishonoye. A Seishonoye é uma mistura de cristianismo com budismo e shintoísmo. É interessante. Não conheço muito a fundo. Mas existe uma cerimônia dos antepassados. Aqui no Brasil, vai ter uma grande cerimônia que é dia 19, agora de abril, no próximo domingo. Como está dito no site da Seishonoye, dizem o seguinte: enviamos diariamente vibrações de luz e amor para nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. É o maior presente que podemos ofertá-los. Nossas vibrações serão benéficas a eles, dando-lhes força para continuar a jornada da vida e trabalhar para a sua evolução e servir aos semelhantes. É muito importante cultivar o coração de amor que ora pelos seus antecedentes. As boas vibrações mentais constituem alimentos muito nutritivos, que promovem seu crescimento, e as más vibrações mentais constituem elementos nocivos que provocam a degradação.
É importantíssimo transmitirmos a eles, a elas, as vibrações mentais da verdade, para que assimilem e alcancem um despertar. Isso constitui a melhor forma de cultuá-los. Por isso, aconselha-se ler para eles os sutras e livros que contenham palavras da verdade, tais como a chuva de néctar da verdade e a verdade da vida, da Seishonoye, a Bíblia ou as sutras budistas. A Seishonoye tem uma prática. Eu sei que eu vou fazer pela primeira vez, eu não estou lá, mas eu entrei em contato. Vocês podem buscar aí, tem um site da Seishonoye no Brasil, tem Instagram, e você procura a cerimônia de gratidão aos antepassados. Aí vai ter um telefone, vocês vão entrar em contato e vai explicar. Tem um valor simbólico a ser prestado, eles mandam uma ficha para você, e você coloca o nome da linhagem, da linhagem, do espírito ou do anjinho. O que seria um anjinho? Seriam crianças que morreram prematuramente, que foram abortadas, e o espírito é nome individual. Fulano de tal dos anzóis. A linhagem é a linhagem, sobrenome. Por exemplo, família Silva Moreira, Carvalho de Alencar. E aí você vai colocando lá e manda. Quem estiver escutando esse vídeo, assistindo antes do dia 19, vocês podem entrar em... É uma forma de vocês honrarem. Eles têm uma prática específica na Seishonoye de honrar os antepassados. E diariamente eles rezam e fazem as preces a todos os antepassados. Achei que mandar o nome para lá. Que é uma forma de elevar os antepassados, principalmente os que estão em dor e sofrimento, e se tornem seres mais iluminados. E aí acabam nos ajudando. Ou seja, é uma forma espiritual, para quem acredita, de cura para a dor e o sofrimento dos nossos ancestrais, que também acaba reverberando na gente. A gente não vai sentir tanta dor, porque tem dores e sofrimentos que a gente sente que é a irradiação deles. Também não é tudo que você sente que é deles, não. Tem coisa que é sua mesmo, das decisões que você está tomando agora nessa sua experiência. E Seisho Taniguchi, da Seishonoye, diz o seguinte: a vida de todo ser humano está ligada aos seus antepassados. Se não agradecemos as raízes da vida, seremos como a flor amputada do caule. Por mais que seja bela e vistosa, logo murchará e secará. A live ficou muito longa, acho que já está com 1h30. Existe outro. No budismo também existem práticas, principalmente no budismo tibetano, chinês, japonês, tem práticas que honram cerimônias para os antepassados. Tem a chamada oferenda de lamparinas, que são luzes delas, que são... Aí tem que estar em contato com a escola budista que faz isso. Você pode oferecer velas para os antepassados, existem cerimônias específicas dos antepassados, existe no templo Zulai, que é em Cotia, em São Paulo, tem um site também que você tem a tabuleta cerimonial, que você paga um valor simbólico, não é muito caro, que você dá o nome do falecido e eles colocam lá no templo para rezar, para o funeral, pode ser feito para Amitabha, entendeu? Existem várias práticas também do budismo, para quem tem ligação maior, que se você sabe que um ente seu está perto de falecer, você pode ficar e ali está inconsciente, mas não morreu ainda. Você pode falar o nome de Amitabha, o mantra de Amitabha, ou Amidewari, ou Mamidewari, depende da pronúncia. Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddhaya. Diz que quando escuta o nome de Amitabha, quando o seu contínuo mental sai desse corpo físico, se desprende do corpo físico, ele vai para a terra pura de Sukhavati, né? A terra de Amitabha. Existe também a prática, outras práticas para quem falece com Buda, com o Buda da Compaixão, ou Bodhisattva da Compaixão, Avalokitesvara, que é Chenese, que é Kuan Yin na China. Existem várias tradições. Deve ter indígenas, não conheço de forma específica, deve ter xamânica também, e outras práticas aí que ajudam a elevar a vibração desses mortos. Quem quiser buscar a religião africana, tem os cultos de Fai tradicional, e aí também tem a Quimbanda, que é uma forma de você, quando você cuida do Exu e da sua pombogira, você também está ajudando a curar os seus ancestrais. Então são algumas versões para vocês entenderem que existem práticas espirituais ligadas diretamente a apaziguar
e elevar os nossos antepassados. E obrigado. Quem quiser me seguir, siga lá no Caliel, no Instagram, Caliel, _holístico, no YouTube, Caliel Conrado, orientador holístico. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando aqui no YouTube. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e até a nossa próxima live. Quem está aqui no grupo, na sala, continue enquanto eu dou o desligar aqui da gravação. Muito grato.